Olá pessoal, bem-vindos a mais uma conversa entre Portugal e o Japão. Nós nestas conversas aqui no meu canal de YouTube, ahm, eu que estou em Portugal e não posso ir ao Japão neste momento, não posso voltar ao Japão para retomar o meu trabalho lá. Estou a falar com pessoas que eu conheço e que estão no Japão. Alguns deles são portugueses, outros são estrangeiros, mas são residentes no Japão há muito tempo. E nós tentamos dar-vos sempre um insight, ver como é que está o Japão neste momento. Muita gente também não pode ir ao Japão neste momento, ficou tipo presa do lado de fora, como eu. Hoje nós vamos falar com a Cristina Mares, é o nome que ela é conhecida na internet, digamos assim. A Cristina é uma ceramista e é mais conhecida, creio eu, pelo menos foi assim que eu a conheci, através de uma prática de origem japonesa que é o kintsugi. Existe, talvez vocês já tenham se cruzado com isto, existe um grupo no Facebook e uma página no Facebook acerca da prática de Kintsugi. É ela que orienta essa página. Então nós vamos falar mais sobre cerâmica japonesa, arte japonesa, a vida dela no Japão, etc. É o tema da nossa conversa. Estas conversas não têm um script, não são entrevistas no sentido formal. É só para nós estarmos juntos neste momento e sabermos mais do Japão através das pessoas que realmente lá vivem e que realmente o conhecem, para além de mim, para não ser só eu aqui no canal, porque vocês depois fartam-se de ouvir. Então eu vou fazer a Cristina entrar aqui nesta conversa, nós gravamos estas coisas em plataformas online e depois eu ponho no YouTube com uma dose mínima e às vezes inexistente de edição. Vamos lá ver se a Cristina já está online e se não está, tem uma foto. Olá, Olá Cristina, estás a ouvir? estou. Então agora só falta a imagem, Então vá, como é que start? Aqui, que é abrir o vídeo. start video, né? Que Ah, luz que chega, perfeitamente, vê-se bem. Está um bocado. perfeitamente, muito giro. É que tenho aqui uma atrás, mas se ligar a estas, depois fica muito em contra-luz. Não, está Então liguei ótimo, aqui à frente. está lindíssimo. Sim, Aí então. são 8 da noite, obrigada por estares a falar connosco mesmo já assim na hora de descansar, depois Não, do... não tenho essas horas. Eu trabalho à noite. Então pronto, então vamos já falar um bocado do teu trabalho aí no Japão, porque muita gente conhece, por exemplo, o grupo do Facebook do Kintsugi, a página, essas coisas, mas não sabem que tu tens uma longa carreira a trabalhar no Japão já. É longa porque eu já estou aqui há muito tempo. Exato. Então, como é que uma ceramista portuguesa vai parar ao Japão e depois fica aí a trabalhar e, e a entrar nesse mundo maravilhoso da Faz-me. cerâmica oriental? Olha, não. Quer dizer, foi tudo assim muito naturalmente, quer dizer, quando eu vim para cá, atenção, que na altura em que eu vim para cá não havia internet, não havia nada. A pessoa vinha, apontava as coisinhas num papel e lá ia, né? Depois o que encontrasse, encontrava. Então, vai-se andando, né? Não fiz nada por isso, fui trabalhando. Mas é assim, tudo que for, como se diz em português, craft, artesanatos, tudo que tenha a ver com artesanato, é um mundo no Japão que funciona muito à base de haver como se diz, teacher, Um um mestre, um professor, professor. um mestre, e pessoas que são assistentes, né, que no Japão se diz o deshi. E o deshi, como antigamente os ofícios aprendiam-se a trabalhar, né? Ninguém ia para a escola aprender ofícios. Então essa coisa do Deshi são pessoas que se vão ligando aos mestres por muitas razões, umas familiares, grande parte familiares. Por isso é que há muitas gerações de artistas, de artesãos, especialmente na cerâmica não, em todas as áreas, de muitas gerações, né? Às vezes 16, 17 gerações uma continuação que às vezes não tem a ver com a família só, por exemplo, não há filhos para fazer essa continuação, então adotam-se na família pessoas que têm estado a trabalhar, ou pessoas de pronto, família mas mais afastadas, e então essas gerações vão se mantendo, de pessoas sempre a trabalhar no mesmo ofício.
E quando eu cheguei, também não conhecia ninguém, fui a umas lojas ver o que é que havia e tal, fui perguntando quem é que fez isto, quem é que fez aquilo, e havia muito pouca informação, né? E, entretanto, encontrei um ceramista português que morava em México e ele, sabes quem é? O Farromba. Nome, mas eu não o conheço pessoalmente. Pois ele, acho que trabalha pouco já. E então ele apresentou-me ao outro em Kyoto, e eu depois vim a Kyoto, entanto fiquei ali na... É um sistema, vá lá, não é nada de... Não é nada que tu vás à procura, nem peças, encontras, as pessoas criam uma certa... Como se Muito diz? pessoa a pessoa. São relações pessoais que se criam e laços, né? Se estás ali 2 ou 3 dias, se não há comunicação, se os teus... Como se diz? Não há uma relação, pronto, não se conseguir comunicar, não há futuro ali, não é? São relações muito, vá lá, emocionais, afetivas, nesse sentido de que a pessoa tem que ter a ver com a sensibilidade do artista, se gostas do trabalho dele, a maneira dele trabalhar. E são esses laços que se criam, não é? Não é nada escrito, não é Sim, nada. candidaturas formais. Não há candidaturas, não há nada. E para alguém que vem de outro país e que tem toda essa carga de ser percepcionado como o gajinho, não é? O estrangeiro, como é que é conseguir entrar num mundo em que normalmente as ligações têm uma razão ou familiar ou perto disso? Como é, é só porque a relação com o mestre é boa e vão sendo recomendadas pessoas? Ou seja, isso é o É, suficiente? é. Claro que a questão da língua, especialmente nestas áreas, hum, a cerâmica, como está mais também ligada à parte artística, no fundo há outro tipo de comunicação, mas áreas mais artesanato, que é mesmo só artesanato, mais ligados, por exemplo, o urushi, Que é a laca, para quem não sabe. desculpa, a laca, exatamente, a laca, ou tingir tecidos, fazer kimonos, coisas que são muito realmente, tem muito mais a ver com a parte técnica, artesanal, aí há menos ligação ao estrangeiro, mesmo antigamente. Ao passo que a cerâmica, por exemplo, a caligrafia, são coisas muito ligadas, né? À língua, mas depois há outras áreas que são mais abertas aos estrangeiros. Uma delas é a cerâmica, porque a cerâmica, como sabes, foi para a Europa, da Europa também depois outras influências vieram para cá. Portanto, há ali uma coisa qualquer dinâmica que no subconsciente dos japoneses está mais interligado com o estrangeiro. E o estrangeiro não é um gajinho daqueles que vem aqui, não percebe nada, nem chateia, nem nada. Não, há ali qualquer coisa que é, a gente aprende, ensina, aprende, ensina. Eles também estão a aprender connosco, estás a perceber? Não é uma coisa que se diz, mas é quase, não sei dizer. É através da É, própria prática da oficina. sim, e há ali qualquer coisa também do artista que absorve quando vem uma pessoa de fora. E isso não é de agora, acho que é quando havia há 25 anos, percebes? Agora, por exemplo, com a internet, mesmo os japoneses estão sempre na internet a ver o que é que se faz, o que é que outros artistas fazem. Há uma relação muito diferente também com os estrangeiros. Mas quando eu vim, não, era uma coisa muito, claro, era uma curiosidade, né? Era uma curiosidade também. Isso já sabe. E aí no Japão tens desenvolvido cerâmica de autor própria, tua, também tens trabalhado com empresas, como é que funciona essa parte que é super criativa e pessoal, mas depois a necessidade de estar num mercado que também tem muita pressão. Pronto, essa parte, lá está, mais outra coisa. A cerâmica em si, como é ligada àquela coisa do dia a dia, tem que se comer, não é? Tem que se comer em alguma coisa. E pratos e copos é aquilo que a gente usa. E então há essa parte mais prática de que tu consegues fazer a vida também é isso, é ter uma produção, vender para restaurantes, vender, são tudo rotas de trabalho, vá lá, né? Hoje mais fácil por um lado, porque consegues estar na net e conectar-te ligar-te com pessoas que de outra maneira não conhecerias, mas tem outra desvantagem que é a oferta também é tão grande que tu tens que estar ali a navegar, né? Tem as vantagens? Tem desvantagens.
E quando eu cheguei também, tinha vantagem, a vantagem de não haver muita gente e havia muitos japoneses, mas quer dizer, depois não havia muitos estrangeiros. Ainda hoje não há muitos. Assim que estejam muitos anos, há poucos. Assim, americanos, alguns. Foi sempre assim na área de Kyoto que tiveste. Não. Quando eu vim, estive em Shigaraki, sabes, né? Sabes? Já foste? Shigaraki. Sim. Não, nunca estive lá. Não, pronto, é assim, o Japão em termos de cerâmica é dividido são os fornos de cerâmica, que eram, vá lá, os fornos eram, como é que se diz, criados por certos lords, né, samurais ou lords de clãs que faziam a sua própria produção, porque tinham o mon, como se diz em português, aquele símbolo, o Brasão símbolo familiar? assim, crest, o brasão, então eles só comiam, só usavam as coisas com os seus brasões. E o que é que quer dizer? Vá lá, landlord, lord tinha uma produção própria e chamam-se os tais fornos, por exemplo, Shigaraki, é a cerâmica de Shigaraki, é um dos fornos antigos. Então há uns 15 ou 16, mas há uns 7, umas 7 que são as zonas de cerâmica muito com características muito especiais e Shigaraki é uma delas. Só A estive, Arita é outra delas. eu só A estive Arita, em Arita. Arita e à volta, mas só aí nessa zona. sim, na Beshima, assim. Isso aí é uma área de porcelana, não é? Que depois foi de onde a porcelana Depois foi foi rota para canalizada a para a Europa. Europa. Exato. Sim. E a outra cerâmica de outros sítios é mais. Há barros de muita qualidade no Japão, então tem as características daquele barro, daquela zona. Estás a perceber? E quem entrava para ali para trabalhar nunca mais saía a vida toda. Que eles tinham que Era, ficar com os segredos. A Arita também, né? sim. Também fiz um programa para a Arita e há lá uma terrinha que tem um portão. Quem entrava ali, na vida dele nunca mais saía. Porque entravas, depois ficavas ali, criavas os filhos, casavas, tinhas a família, mas não podiam sair dali mais. E pronto, eram técnicas desenvolvidas na área. Havia de vez em quando iam buscar aqueles técnicos para abrir outros fóruns noutras áreas do Japão e criar outros fóruns noutras áreas, mas na essência ninguém podia sair do sítio onde começava a trabalhar. Ainda hoje essa coisa dos segredos da cerâmica ainda é uma coisa que está ali muito enraizada, não é? A O sério, professor com ainda quem se eu não. estive, o professor com quem eu estive não era assim, era um artista, morreu há pouco tempo também, e pronto, era uma pessoa muito especial e tinha estado em Espanha, um pouco antes de eu de eu ter ido ao ateliê. Então ainda havia ali uma coisa qualquer latina, estava todo emocionado e todo. Assim. Então um dos assistentes também falava espanhol e ali criou-se ali uma certa facilidade de comunicação. E aí fiquei um ano e nesse ano, depois ele ficou meu sponsor para poder mudar o visto. Quer dizer, não vim para cá para ficar, eu vim para ir, se diz, descobrindo umas áreas, uma outra, ver o que é que se fazia em termos vá lá, de cerâmica mais tradicional, porque como eu trabalhava só na parte industrial da cerâmica em Portugal e praticamente era tudo, pronto, era mais ligado ao design industrial, é a indústria da cerâmica em si. Aqui, quando fui para Macau e depois, antes de voltar para Portugal, pensei, na Ásia há muita cerâmica, então vim estudar um bocadinho, não foi para ficar cá. Japão e a Coreia também são uma Sim, referência, sem dúvida. exatamente, aí eu pensei na China, mas sabes que nessa altura não era fácil para estrangeiros, especialmente na China, não é? Por causa de vistos, havia aqueles dois tipos de dinheiro, ainda havia o dinheiro do povo, o dinheiro dos estrangeiros. Quer dizer, era muito fechado para estrangeiros. E aqui não. Aqui era um país, precisavas de um visto, mais nada, mas isso sim qualquer país precisa. Era uma realidade diferente. E as pessoas eram simpáticas e tal, quer dizer, era ali aquela coisa familiar de te, no fundo, adotarem na família, não é?
ou adotam ou não adotam. Não há meios termos. Acho que no Japão, Sim, não há mais termos, não. no Japão é os extremos. O que é muito bom, o que é muito mau é muito mau. Por isso, Família do coração, ou está do lado de fora e nós não queremos não saber. entra, não entra. Sim, essa é uma coisa que é muito difícil de transmitir a quem só conhece o Japão em diferido, à distância, ou através das notícias, ou mesmo que tenha visitado, foi, por exemplo, só como turista e teve uma experiência completamente diferente. É esse lado autêntico das relações interpessoais e o impacto das relações interpessoais na progressão do trabalho de uma pessoa ou ou da execuibilidade de ter uma carreira no Japão ou mestrada no Japão. Ainda bem que falaste questão de ser adotada pelas famílias e da relação mestre-discípulo. Eu também noto, por exemplo, no setor dos guias, guias intérpretes, guias turísticos, arqueólogos, investigadores, é muito pessoa a pessoa, é muito esta pessoa entende a nossa vibe, vai à bola connosco É, e basicamente leva-nos pela mão até às outras pessoas que nós precisamos de conhecer e aos lugares, eventualmente, onde nós precisamos de estar. E também senti muito isso e tenho tido muita sorte por causa disso, geralmente. Não, eu acho que não posso mesmo pôr ego nenhum, nem brilhantismo nenhum a dizer descobri isto ou descobri aquilo. Não, as pessoas levaram-me pela mão e foram mas aí mostrar as está. coisas. Não, o brilhantismo existe. O teu brilhantismo existe. Como existe qualquer pessoa que percebes que é simpática, tu não chegas aqui com duas armas na mão Ah, também. sim, Tu, como pronto, estás claro. aberta, é claro que esse é o brilhantismo das pessoas. Tu, como estás aberta, encontras também o que é bom, não é? Há muitos estrangeiros que estão aqui, meio dúzia de meses vão-se embora. Há muita gente que não aguenta viver aqui, porque é o que eu estava a dizer. O Japão é um país de extremos, é uma coisa muito. É, uma, é um país muito específico nesse sentido. Mesmo depois da internet e de haver. No fundo, tu hoje estás aqui neste retângulo, está toda a gente neste retângulo, não é só os estrangeiros, estão os japoneses, são todos, está tudo, né? E no fundo já estás muito mais ligado a outras culturas. Há 25 anos, não. Era tudo muito mais raw, como é que se diz? Muito mais cru, né? E terra a terra. Depois também há as várias zonas do Japão, mas são mais abertas, as cidades são sempre menos. Mas isso em qualquer lado do mundo. As cidades, né, onde há mais afluência de gente, as pessoas também se protegem mais, não dizem bom dia às pessoas do lado, aos vizinhos, como se diz nas aldeias, mas acho que isso é um bocado igual, todo lado. É igual E em todo Kyoto lado. especialmente. Né? Então eu vivi perto de Nagoya com esse artista e passado um ano, como também queria começar a fazer o meu trabalho, saí, fui viajar um bocado pelo Japão e tal e como estava com o visto de investigação, que era um visto cultural, acho que ainda existe. É um visto, pode estar sempre a renovar, pode sempre renovar, não tem limite. Eu acho que agora tens que estar ligado a uma instituição, centro de investigação, Ah, é? projeto de alguém. Eu acho que nesses termos acho que já não existe, já não é tão bom assim. Não, é assim, não, era tal coisa, como eu estava, esse meu, o artista onde eu estava, ficou sponsor ou assinou uns papéis como sponsor e eu tirei um visto cultural, mas a partir daí podia sempre renovar o visto forever se quisesse. Agora não sei como está. Depois, entretanto, passado uns anos, também casei-me e tal, e mudei de visto. E, e hoje tirei, e há uns anos tirei visto, como é que se diz? Visto para sempre, forever, como é que se diz? Residência permanente, deve ser É esse. permanente, permanente. Pronto, esse já tem mais a ver com o teu trabalho. Se tiveres uma carreira, já consegues tirar com mais facilidade. Não tem a ver com estás casada, não tem a ver com. Para quem vai ao Japão, Sim, mas normalmente, diz. É conhecimento melhor prévio, perguntares tudo que eu sim. estava aqui a debitar o coisa. Mas isso é bom para as pessoas perceberem o teu insight, há quanto tempo estás aí e o nível de mergulhar na cultura que existe. Para quem vai ao Japão, geralmente vão assim numa viagem de uma vida ou às vezes até vão para fazer um curto período de intercâmbio, por exemplo, aprendizagem da língua É. japonesa, ou fazer um estágio, ou concorrer a uma bolsa, mas em que prevêem que vão estar aí 2 ou 3 anos.
E eu recomendo às pessoas que conheçam as artes tradicionais japonesas, óbvio, não é? Sou historiadora de arte, o que eu Sim, acho que as claro. pessoas ganham mais em viver noutro país é conhecer a arte e a cultura desse país. Mas normalmente o que eu noto é que o conhecimento das pessoas das artes tradicionais é muito perto de zero, da cerâmica então é muito perto de zero. Então, se tu fizeres um esforço de simplificação, eu sei que é difícil, mas o que é o beabá para apreciar cerâmica japonesa? Uma pessoa que vai aí, onde é que ela deve ir, por exemplo, a ver exposições ou a fazer visitas? O que é que ela deve estar a olhar para começar a familiarizar-se com a história da cerâmica e a qualidade da cerâmica japonesa? Pronto, em relação à cerâmica, especialmente, é o que eu estava a dizer. O país como é comprido, não é? Como vai do norte da Rússia ao sul da China, portanto, as diferenças geológicas são muito grandes. Ou seja, o barro é Barro, diferente, exato. os minerais são diferentes. E isso leva a que, se fores do norte ao sul, tens uma data de tipo de cerâmicas diferentes, porque tem a ver com a qualidade geológica do local. E quem quiser mesmo dedicar-se a estudar cerâmica, o melhor é pegar num carro, ou mesmo de comboio, porque aqui já sabes como é, há comboios para todo lado, fazer uma espécie de um guiãozinho e visitar os ceramic sites, como se diz em inglês. É como eu não falo português, desculpa, às vezes misturo aqui uma. Não faz mal. Um, Ir visitar esses sítios, está tudo também, é muito fácil encontrar na net, basta pôr um, em inglês é mais fácil porque está tudo muito mais, vá lá, catalogado em inglês do que noutras línguas. Um, sim, mas Ceramic Sites of Japan, por exemplo, encontras logo. E há uma data de sítios, há muitos festivais ali relacionados naquela zona, porque há muitos artistas a trabalhar, muitos locais, não é? Ceramistas locais. Um, Como há uns barros específicos das zonas, cria-se ali e desenvolve-se ali à volta daquela zona vá lá, uma tradição, não só de usar, como de vender, como fazer feiras no verão, fazer tudo que é os matsuris, que é o Vais às, as festivais e feiras, tal. festivais. As feiras, tem sempre feiras, coisas que vendem, e no fundo o artesanato está muito ligado a toda a cultura local, não é? Qualquer tipo de artesanato, porque a cerâmica vem do barro, que está no sítio, os tecidos vêm das fibras que estão, que estão nesse local, hum, a laca será das árvores que estão nesse local. Portanto, há sempre uma relação com a natureza em qualquer porque os materiais vêm da natureza, em qualquer craft. Então, a melhor coisa, quem quiser visitar cerâmica para o Japão, é fazer um roteirozinho e ir aos ceramic sites, aos locais de cerâmica específicos do Japão. E todos eles têm uma terra importante, têm lojas, têm artesãos, e como é o interior, geralmente, por exemplo, Kyoto também tem um centro de cerâmica. Mas lá está, como se desenvolve uma grande cidade, os fóruns de Kyoto já nem sequer por lá já nem sequer podem funcionar, porque como é tudo a lenha, a cidade hoje ficava cheia de fumo, ou seja, tudo que é cidades agora cortaram com cozimentos a lenha, mas no interior não. Continua a haver toda aquela cultura local. Então essa é a melhor maneira. Essa é a melhor maneira de perceber a cerâmica no Japão. E a dica é super fácil alugar carro no Japão e inclusivamente É, conduzir, fácil. é E super hoje, tranquilo. hoje quem não tem, quem é que não tem telefone portátil para andar de navegação, né? E Com para os quem tem, navegadores. mesmo para quem tem carta de condução portuguesa, pode pedir o documento da Carta de Condução Internacional, que é basicamente uma tradução da nossa Carta de Condução, e É, com isso pode alugar carro no Japão. Eu faço isso sim. normalmente, porque lá está, no interior e da montanha, sobretudo da montanha, há menos ligações de comboio, porque o comboio precisa estar num sítio plano, não Sim, é? há menos, mas para esses sítios, no fundo, são Também centros, há, não é sim. no fim do mundo, estás a saber? Isso são centros, como se desenvolveu muito, a parte, está tudo muito ligado ao desenvolvimento local, ter um artesanato de base e, como se diz, e com interesse,
quer dizer que há ali uma cidade ou há ali uma aglomeração de pessoas, não é lá um cu de Judas ou no meio de um vulcão lá que não, ali, E que não é costumam ter as isso. feirinhas e às vezes as Pois, feiras são um pronto, são sítio muito sítios bom. com bastante afluência. Sim, mesmo que a Portanto, pessoa há pense, sempre. mas eu não posso comprar muita cerâmica, porque depois não posso transportá-la e não sei o quê. Mas nós nas feiras e nos mercados vemos muita coisa, falamos com as pessoas e podemos também aprender e fazer perguntas e Mas começar a tem que haver. educar a vista. Sim, porque toda a cerâmica é muito diferente do Japão de norte a sul. Então, mesmo que não se compre, compras um copinho de cada sítio, já chega. Ver se Mas, aprende, sim. E e também há pode-se mandar, mandas de barco ou mandas barato, não é há preciso. essa possibilidade de eventualmente fazer uma compra e eles mandam a caixa por International Shipping, não é? Transporte Sim, sim, Internacional de sim, Correio e vem cá parar o Portugal, que eu também já fiz sim. isso. E podem-se ter muitas vezes workshops e pequenas formações, mesmo que uma pessoa seja um amador. Muitas. Claro, o resultado não é brilhante, mas eu acho que é uma maneira de às vezes as pessoas terem uma experiência muito hands-on e perceberem que a produção da cerâmica é trabalhar com o corpo, é trabalhar com a cabeça, mas também é trabalhar com o corpo, é mexer nas coisas, com as mãos. Tu É, recomendas mas às isso pessoas que também te façam qualquer coisa. isso? Sim, claro. Agora com a internet tu consegues marcar workshops, consegues marcar tudo online. E agora quem não consegue fazer alguma coisa é porque não quer. Quando eu vim para cá não, era diferente. Pronto, tu ias e chegavas ali, estavas ali uma semana, não sei o quê, podia ser que conseguisses, que não conseguisses, pronto, era o processo natural. Agora não. Tu a qualquer lado vais, por exemplo, Zona da Arita, quer fazer um workshop. Estás ali 5 minutos ou 10 minutos na net, consegues arranjar um sítio para ficar, artistas que organizam coisas, não é nada complicado. Por isso, também depende do nível das pessoas que tu estás a falar. Se forem já ceramistas, que têm conhecimentos, querem aprofundar, é uma coisa. Pessoas que nunca viram Dores é isso, outro. nunca viram cerâmica, têm um pequenino, vá lá, têm um interesse, saber o que é outro. Pronto, é só isso, mais do que propriamente não haver dificuldade ou falta de acesso. Acho que hoje não há falta de acesso. Não, é? Não há. Mistificar esta coisa de que é muito Não, difícil a chegar aos sítios e fazer as coisas acontecer, não é? não é nada. Como é difícil? Tu hoje, em 5 minutos, ficas a saber para onde é que vais? Que rua é que é esta? Está tudo, está tudo ali esparrachado. Completamente. O Google Não, Maps transformou muito andar em tudo. viagem. Agora, às vezes não é aquilo que tu estás à espera, não é? Mas se há alguma dica, não tens à espera de nada. Sabes o quê? Só se desilude quem está iludido. A questão de viajar é que as pessoas se iludem acerca de coisas. Ficam logo com ideias pré-concebidas, pré-formadas, e hoje acho que a internet tem um lado bom e tem outro lado mau que é a pessoa tem informação a mais que logo com aquilo o mapa todo feito, que vai ser assim, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso também Querem muitas tirar vezes é aquela nocivo. fotografia. É. E a fotografia são postais, né? Geralmente os Sim. postais, chegas lá, não é nada daquilo. Então, pronto. É uma questão da pessoa não ir iludir um bocado, pensar mais ou menos. É aquela zona, aquele tipo de cerâmica. Quem gostar de grés, quem gostar de porcelana, quem gostar, sei lá, coisas pintadas à mão, coisas feitas em forno de lenha, que não tem pintura, que é como se diz, as cinzas que caem da madeira e caem e Para ficam, que modelam o pigmento. sim, Sim. exatamente, dão vidrada às peças. Pronto, há muito tipo de cerâmica. Quem quiser estudar uma cerâmica específica, que já seja um ceramista, hoje em dia, então, especialmente os americanos, copiam muito, tipo, e os ingleses também, tipo de fornos, tipo de cozedura, e fazem os próprios fornos lá. Em Inglaterra há muita gente que cose a maneira japonesa. Os anagamas ou os noburigamas, que são dois tipos de fornos. Anagama quer dizer o forno que é um buraco, ou seja, eram usados nas montanhas, são fornos muito antigos,
Então, muito simples, fazia um buraco na montanha, punham ali um bocado de lenha, metiam as peças, tapavam um bocadinho o buraco e aquilo era o forno. Ou seja, precisa de zonas montanhosas para fazer esse tipo de forno. E os ingleses, americanos, fazem muito esse tipo de forno. Nós, a nossa cozedura em Portugal, mais tradicional, é um buraco, mas não é na montanha, é no chão. Como a bisalhães ou essas cozeduras que são de barro preto, é cozido no chão, de cima para baixo, depois tapas aquilo tudo por cima. Como Aqui aqui não, é nesta tipo, zona de Coimbra, que fazem o barro preto, que é usado para sim, as chanfanas, sim. por exemplo. E aqui a tradicional são fornos em altura, na montanha, né? O novo origami, quer dizer, o forno que sobe, climbing kiln, precisas de uma montanha, vais fazendo chambers, vais fazendo aquelas chambers, como se diz em São português, plataformas, sim, são câmaras, são plataformas de câmaras, uma câmaras atrás das outras. ascendentes. Isto porque a Exatamente. pessoa que está a carregar o forno, antes de o ligar, ou por lá o coisa, tem que subir os patamares para arrumar as cerâmicas ao Sim, longo. esse novo origami geralmente é de lado. É de lado, consegue entrar de É de lado. lado e cada câmara está fechada, tem uns buracos para passar o fogo. Porquê que é subir? Porque o fogo sobe, né? Ou seja, aproveitavam o declive do terreno para gastar menos lenha. Finalmente é tudo uma questão de economia, né? Cozer o máximo de peças, o mínimo de tempo, com o mínimo de lenha. E ainda hoje os fornos são todos feitos nessa filosofia de gastar menos combustível. Isso qualquer um, mesmo gás, todos os fornos têm uma maneira de andar ali a puxar o fogo, de maneira que se gaste menos e que se coisa mais, né? Não é Outra nada coisa que eu diferente. ouço muitas vezes, em termos de pergunta das pessoas que Sim, diz. querem começar a saber um pouco mais de cerâmica, é, Ah, eu acho que existe uma noção de que as peças feitas tradicionalmente à mão, em fornos como esses que tu estás a descrever, e depois eventualmente, essas normalmente não, essas normalmente o vidrado já vem do forno com um certo resultado, mas pode haver outras que são pintadas a seguir ou que são acrescentadas pequenas coisas a seguir. E uma ideia que eu acho que é o preconceito é que essas peças são completamente inacessíveis às pessoas, são pouco como? práticas para usar ou que são muito caras ou tornam-se inacessíveis pelo preço ou por exemplo, não se poderem lavar facilmente ou qualquer coisa assim. Ah, a minha experiência não é essa, a minha experiência concreta é que no Japão continua-se a produzir muita cerâmica artesanalmente, se calhar, obviamente, não tanto como antes, não é? Mas que ela continua a ser acessível à compra e acessível ao uso. E aliás, que até tem muitas vantagens em relação à outra cerâmica, pronto, mass-produced. Qual é a tua opinião em relação a isso? Para além do óbvio que é estamos a apoiar artistas, mas pronto, mas qual é a tua Ah, opinião? sim. Mas isso é o que eu estava a dizer. Depende. Há um mundo na cerâmica. A cerâmica é um mundo. Dentro do mundo, tu começas a entrar nela e aquilo é só, começas no detalhe. A questão é, que tipo de cerâmica é que tu gostas? Gostas, por exemplo, se for de porcelana, a porcelana feita à mão, porcelana feita industrial, o resultado final é um bocadinho diferente na parte criativa, mas em termos de superfície é praticamente igual. Se é uma questão de lavar bem ou lavar mal, usa-se facilmente ou não. Por exemplo, a porcelana é praticamente igual nesse aspecto prático. Tudo o que é fornos, tudo o que é cozer a lenha, tem aquele ar. O norte da Europa tem muito grés, não é? Embora não seja cozida a lenha, mas chama-se bare skin, quer dizer, não tem vidrado. São cozidas a alta temperatura e a pasta, como é a muito alta temperatura, ela própria fecha, não precisa, fica, como se diz, fica, não é isolada, Poros, é pronto. pouco porosa, exato. Podes pôr água que ela não absorve, mas isso tem a ver com a temperatura e também com o tipo de pasta. Mas não vale a pena generalizar. Eu acho que o problema das coisas é generalizar. Há cerâmica para todos os gostos, há cerâmica para uso diário, há cerâmica cerimonial, que é o caso do chá. O chá e o saquê são duas áreas em que a cerâmica
é para colecionadores, é para cerimónia e nessa altura aí sim é que as coisas se dividem. O que é para cerimónia de chá, o que é para cerimónia de saquê, por exemplo, um copinho de saquê. Os colecionadores dão milhares de euros por um Há esses copinho. Não também. tem a ver com o tamanho, não tem a ver, tem a ver, uma peça de coleção. Estás a perceber? Pode ser uma joia, noutras culturas será outra coisa qualquer. Tem a ver com o cerimonial. E aí sim, aí divides os preços, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não são peças de uso diário, estás a perceber? São peças para usar de vez em quando. Se é para cerimónia de chá, é para a altura das cerimónias de chá. Pronto, aí sim os preços variam. Mas no geral a cerâmica é muito acessível, a cerâmica é muito acessível, feita por autores também. Não é porque é feita à mão que é muito cara. A cara e barata, como é em tudo. Bem, em todo lado. Não é por isso que não podem Sim, apoiar os produtores locais, os artesãos e não, antes trazer pelo uma coisa. contrário. Essas pessoas querem estudar cerâmica. Se meterem aí pela terra adentro, como eu estou a dizer, fizerem um roteirozinho, não é preciso muito exaustivo, senão precisam estar cá muitos anos, mas 4 ou 5 sítios, depende também do tempo que se está cá, não é? Todas essas áreas têm cerâmica aos pontapés e para todos os preços. Também não, Até 3 meses, não qualquer falta. pessoa pode estar no Japão à vontade, sem precisar de se preocupar com. Exatamente. Dá uma certa folga. Só depois É disso é isso. que tem que se preocupar com visto. E agora Depois mais. entram, Diz, diz. saem e voltam a entrar. Exato, também podem fazer isso. Já fiz isso. Fiquei na Coreia e depois voltei a entrar. Exatamente. E é tão perto. E agora, Apanham o Uber, presentemente, ai, como é que é? já passaram disto. Agora, presentemente, como é que tem sido mais o teu trabalho? O que é que tens estado mais a fazer? Eu faço mais ou menos sempre a mesma coisa. Sou, vá lá, de formação sou escultora, né? Mas, e também trabalhei na parte de design industrial. Ou seja, eu trabalho em várias áreas e para mim o material da cerâmica é apenas mais um material. Não me rejo, não sou ceramista finalmente, sou um escultor que usa o cerâmica e o barro. Aqui atrás tem um trabalho, por exemplo, que estou a fazer uma Work in exposição aqui em progress. casa porque não, para mostrar o trabalho deste ano não queria estar a mandar as pessoas para as galerias, depois assim fiz aqui, não sei se podes ver, tenho aqui mais, deixa cá andar um bocadinho. Sim, também trabalho em vidro. Pois é, e peças de vidro. Pronto, e então é o que eu gosto mais de fazer, o que eu quero fazer, é parte de escultura, e, mas pronto, mas também tenho a parte de produção de louça ali, esses são os pratos e uns copos. Trabalho para restaurantes ou trabalho para galerias que depois vendem para particulares ou restaurantes. É o que aparece, é o que vem à rede, é peixe. E eu acho que eu já vi também o teu nome em algumas peças, assim com um pendor mais comemorativo, como estás a dizer, mais de escultura, mais de comemoração, Sim, inclusivamente em alguns monumentos da relação entre Portugal e o Japão, da história da presença portuguesa no Japão e não sei o quê. Portanto, primeiro vi o nome lá escrito, não é? Assinado nos painéis de azulejos, coisas desse género. a páginas das letras nunca fiz, onde é que viste Não isso? sei se foi painéis de azulejo ou se foi peças de escultura, mas eu lembro-me que vi o teu nome assinado ainda antes de conhecer o teu trabalho. E então Ah, fiquei a pensar em perguntar se tu te lembravas de ter fiz. feito alguma coisa para momentos comemorativos específicos da relação entre Portugal e o Japão, porque já houve assim uns anos redondos, houve 2010, que é os 150 Sim, houve umas anos. comemorações que a Embaixada fez e nessa altura hum, organizou exposições em Tóquio e não, nem me lembro, já fiz tanta coisa. E aí sim, houve alturas que teve a ver com essa relação entre Portugal e o Japão. Mas assim, especificamente monumentos, nunca fiz. Monumentos grandes, não. Lembras-te de alguma peça que tenhas, Obras públicas não. de alguma peça que tenhas feito assim, encomendada para um desses momentos comemorativos? Encomendada não.
Mas houve uma grande exposição em Tóquio, que a Embaixada organizou, que teve a ver com não sei quantos anos da relação Portugal-Japão, 150, deve ter sido em 2009, talvez. 10. E sim, tinha peças grandes, mas não especificamente com tema, não, eu não trabalho por temas, só faço o que me apetece. Então, nunca fiz assim nada, obras públicas. Não quer dizer que não esteja aberta a isso, mas nunca calhou. Porque muitas vezes eu vejo o aproximarem-se dos artistas, por exemplo, que são portugueses e que estão no Japão para Sim, fazerem uma espécie de ah, reimaginação das relações Portugal e Japão nos dias de hoje através das peças que eles produzem. Então sim, pensei que podia ter calhar também alguma dessas por encomendas, acaso não. portanto, Agora, a ver a tua exposição que eu estou perspectiva. a fazer é um projeto que também fiz em Portugal. Comecei a fazer em Portugal, na Vista Alegre, há 2 anos, e, e daí fiz um corpo de trabalho que depois vou tentar expor, e daí, em princípio, vai ser uma série para ser reproduzida pela Vista Alegre de decoração, centros de mesa, não sei o quê. E a segunda parte desse trabalho é este que está aqui, que é com água, que tem a ver com água. São peças, estas peças de vidro que também superei, que fiz aqui uma parte. Serão cheias com água do mar, aqui com água do mar de Portugal e aí levarei do Japão É um para giro, pôr a nas ideia é gira. peças. Sim, tem a ver com, não é, com a ligação que nós temos, que está super relacionada com o mar, como toda a gente sabe, não é? E então, apenas isso, mas assim, mais do que isso, não. É no fundo um conceito mais filosófico até do que propriamente outra coisa. Mas sim, o Instituto de Camões apoiou esta exposição e agora vou tentar fazer a segunda parte em Lisboa, mas com esta coisa do vírus, a gente não sabe quando é que vai ser. Pois, porque assim, tecnicamente, com o visto de residência permanente, se tu saíres do Japão agora, a tua entrada pode ainda ser complicada. A tua entrada de volta ao Japão pode ser Com complicada. visto permanente é mais fácil Fácil do do que turístico ao trabalho, sim. isso sim, mas não quero arriscar e também se houvesse assim algum projeto, alguma coisa muito específica, não há, não é? Também são coisas que se podem fazer mais tarde, não é? Vir, podem vir. Ou seja, eu estou a receber japoneses cá. Eles entram, está tudo Ah, eles sim, certinho. Não têm que sim. fazer quarentena nem nada. Se Hum, forem japoneses com passaporte japonês, está tudo bem. Podem é? andar de um lado para o outro. Hum. Nós é que é mais complicado, por enquanto. Vamos ver se as coisas mudam. Entretanto, há toda uma outra coisa para além da cerâmica e da produção da cerâmica artesanal, Hum. que é as práticas de urushi, desculpa, as práticas Da lá. de kintsugi. Ah, Estava aqui a ver. Que é aquela prática de colar de volta pedaços de cerâmica, mas embelezar a racha, o sítio onde se partiu, o sítio onde se danificou, e, e em vez de ocultar que aquilo alguma vez foi partido e estragado, entre aspas, é assumir que ter sido partido, ter sido fragmentado é uma parte da história da peça, que é um conceito que eu acho brilhante e que eu uso muito nas aulas de História da Arte, porque eu acho que estes conceitos fundamentais da arte japonesa aparecem em muitas coisas diferentes, não é? Às vezes tens um conceito que aparece nas artes marciais e aparece nas práticas das geishas e aparece nas práticas da cerâmica ao mesmo tempo, que pode ser o abraçar as imperfeições, está tudo ligado está tudo ligado, é no isso. seu sistema, No sistema de valores, na estética. valores que têm a ver com a religião, não é? Finalmente é daí que vem Então é tudo. muito interessante que a gente pode estar a falar de uma coisa super concreta, que é como é que se repara no sentido de conserta, remenda Sim, sim. uma peça, mas ao mesmo tempo, em vez daquela peça, numa tradição ocidental, se calhar a peça perderia valor, porque tinha um defeito, ou uma racha. Na tradição oriental, e em particular japonesa, através do kintsugi, a peça ganha valor e ganha o mesmo valor. Fica, por exemplo, ganha valor para colecionador,
etc. Claro, tem que saber fazer kintsugi. Então, fala-nos um bocadinho mais disso. Sim, pronto, o Kintsugi, porque é que existe? Existe porque há uma basicamente há um artesanato de laca, ou seja, o Kintsugi é uma reparação, como se diz, é um restauro interpretativo. Ao passo que o restauro museológico é uma coisa, o restauro completo é outra. Há vários tipos de restauros em todo o mundo, não é? O que é que tu queres fazer com aquilo? Por exemplo, o restauro museológico é um tipo de restauro que não pode cobrir completamente os defeitos nem o que falta, porque os próximos Ser estudiosos têm que saber, reversível. Sim. irreversível, têm que saber o que é que se passou. Portanto, ali, isso também é uma área, não é? Muito de estudo. Até que ponto é que as coisas devem ser completamente ou não. Pronto. Isso é um tipo de restauro. Depois há outro tipo de restauro em que partiu-se uma coisa, quer que ela fique igual ao. Tudo bem, é outro tipo de restauro. Mas o Kintsugi, finalmente, foi um restauro, vá lá, esporádico. Foi uma coisa esporádica de alguém que usou uma técnica que havia. Porquê? Porque a laca é uma cola, finalmente. Eles, quando iam colar a peça, pensaram, com o que é que a gente vai colar? Vai colar, na altura, né, com uma coisa natural. E o que é que colava melhor é uma resina, como nós tínhamos em Portugal, resina de pinheiros ou de outras árvores. Mas como por trás de toda essa por trás do trabalho em laca há uma história e há um craft muito antigo no Japão. Finalmente eles embelezaram aquela linhinha, fizeram ali uma miniatura de um trabalho específico que já existia, estás a ver? Não é só o conceito hum, budista de que é tudo misturado. Há esse lado, mas não vale a pena estar só a enfatizar isso, como é também aquela tecnologia, vá lá, que é artesanal, mas era uma tecnologia muito complexa, não é? Ou seja, quem trabalha com Kintsugi está a mexer numa tecnologia complexa com milhares de anos. Claro que nós ensinamos, ou eu ensino, qualquer lá, professor de Kintsugi. Não há um professor de Kintsugi. Quem trabalha com LAC é quem ensina Kintsugi, não é? Eu trabalho até uma área porque também como trabalho com a cerâmica, também não tenho tempo para estar a aprofundar noutra técnica. Chega ali a uma altura e já não faço mais. Não me interessa, estás a saber? Mas quem quiser realmente aprender Kintsugi mais a fundo, basta ir tirar um pequeno curso nas áreas da LACA, fica a saber muito mais. E então aplica essa técnica, essa tecnologia, vá, numa linhinha, é tudo miniatura, mas no fundo é ali outra tecnologia, estás a saber? E no Mas o que caso da, querias perguntar e- concretamente? sim, e no caso das cerâmicas, o kintsugi Sim, permite essa reparação, como estás a dizer, uma sim, reparação em que o momento da quebra da cerâmica é óbvio, mas também permite uma valorização estética da peça. E é exato, é uma coisa. interpretativo nesse sentido, porque depois tu dás outro design, dás outro valor à peça, quer dizer, não estás a esconder nada, estás a fazer uma decoração no fundo, a mais em cima. Muitas vezes não é porque ela se partiu, é porque ela não tem interesse nenhum, é boring, como se diz em português. Exatamente. Estás a perceber? Não, é assim uma coisa meio deslavada. Então, o próprio Kintsugi é mais é uma decoração, finalmente, que vai dar outro valor à peça. Ou seja, há muitas vertentes no Kintsugi. O Kintsugi finalmente tem também aquele sentimento de que tu tens uma coisa de que não tem valor, não tem valor monetário. Ou seja, tu se queres queres dar um valor depois àquela peça que foi refeita, não há valor para aquela peça. Como não há valor para ela antes de ser arranjada, também não há antes de ser, depois de ser arranjada. Mas claro, se a mandares arranjar a um artista de laca, ele vai-te cobrar o tempo, as horas, o seu know-how, e aí é que ela fica cara. Ah, é mais barato comprar outra. Mas aí a questão é essa, não há outra.
é Não há aquela. outra. Sim. Estás a saber? Por isso é que não há preço. Tu ou queres perceber que aquele artista demorou 3 meses a fazer a refazer a peça e lhe consegues dar o valor, ou então não é um valor quantitativo, percebes? Nesse sentido, então mais vale deitar fora. As peças de quinto seguir são mais caras do que a própria peça, porque há ali dois trabalhos, um em cima do outro, não é? É quase um double. Há uma dedicação da parte da pessoa que passou Sim, tempo com sim, essa peça. E isso lá está, isso aparece também nos tecidos, quando nós vemos exatamente. certos trabalhos têxteis, aparece também, Uhum. inclusivamente na gastronomia. É Sim, muito qualquer. interessante ver como muitas artes, muitas coisas práticas, muitos saberes fazer, aquilo que lhes acrescenta valor, e não é só valor económico, é valor estético, artístico, eventualmente até museológico mais tarde, Uhum. são essas camadas de dedicação de uma pessoa e de arte da própria pessoa, porque o mestre é uma pessoa, pelo menos na tradição japonesa, o mestre é uma pessoa que se depurou, que se depurou É, é. através da prática que ele pratica, seja uma arte marcial, seja um ceramista, seja um cantor, seja um Hum. performer de teatro, através de uma prática concreta, ele depurou-se filosoficamente e É. também as suas qualidades de destricidade manual. E é essa pessoa, estando dedicada a uma peça, que faz com que aquela peça se transforme. Também. É E uma depois coisa há que às a vezes é questão da preciso laca. introduzir. Diz isso. Assim, a questão da laca tem mais uma coisa, tem mais uma característica importante que é a parte, vá lá, como tenho de dizer, por exemplo, a cerâmica, tu fazes uma peça hoje, ela seca, amanhã cose, não sei o quê. O tempo de fazer Tempo. uma peça é uma coisa limitada. Ao Uhum. passo que na laca não. A laca tu precisas, tu se pedes para alguém te fazer uma tigela em laca, ele diz, então volta daqui a meio ano. Sim, sim. É preciso muito tempo para ela curar. E como é tudo feito em camadas, ou seja, como a laca só endurece, só cura quando está em contato com o oxigênio. No fundo, a laca é uma resina, não é? Se faz um corte na árvore, aquela resina sai, que é para quê? Que é para reparar a árvore, é como se fosse uma ferida, Curar pronto, a reparar ferida a da ferida, árvore, sim. curar a ferida. Então volta a fazer ali uma casca, ou seja, dentro da árvore a resina continua líquida. E é isso que acontece com a laca. Tudo, só o que está cá fora, à superfície, é que é um polímetro, não é uma coisa que seca, há uma reação química com o oxigênio, com a umidade do ar e ela endurece. Ou seja, tudo o que está debaixo dessa camada não tem contacto com o oxigênio, não endurece. O que é que faz? O que é que isso provoca? É que para cobrir uma tigela, por exemplo, uma tigela de arroz, de laca, precisas pelo menos umas 10 camadas. E cada camada demora pelo menos 2 semanas a curar. Portanto, é esse processo, o tempo de curar uma peça de laca é essencial, faz parte da execução da peça. Não é uma coisa que tu podes acelerar. E há também esse fator em relação à laca, por isso é que ela é muito cara, por várias razões. Uma delas é essa. Uma pessoa tem que estar a dedicar meio ano da sua vida para fazer uma peça. Pronto. E o Kintsugi tem esse componente. Quem não quiser perceber isso é melhor mudar de ramo. Tu és muito crua nas tuas considerações, isso é fixe. Mas às É, não, vezes quer dizer, não é que não há assim meios termos, sabes? Ou é queres fazer verdade. ou não queres fazer. Vou fazer mais ou menos, não é melhor tirares. É melhor fazer outra coisa. Se é para fazer mais ou menos, não te metas com Para a laca. fazer tem que se mergulhar a fundo. Eu É. ainda acho que E para depois há conhecer. áreas, Sim, há craft, que são mais, sabes que é demanding, são, sim, como se mais diz, exigentes. Sim, sim. exigentes nesse aspecto. E tu, se quiseres fazer a coisa light, é melhor não te meteres nisso. Porque nem ficas satisfeita tu, vais tirar o tempo aos outros, ah, ficas, no fundo, não ficas com nenhum conhecimento realmente valioso, nem para ti, tiras o tempo aos outros. É uma maneira de dizer, não é? Porque as pessoas ensinam o que querem ensinar e daí fazem, podem. Mas para ti, para a pessoa que se quer instruir,
quer fazer as coisas pela rama, há áreas que tu podes fazer, ou há, por exemplo, cerâmica. Cerâmica, tu podes fazer cerâmica um bocado pela rama, fazer uns copinhos, sei o quê, e se calhar até saem coisas giras. Mas em relação à laca já não acontece com facilidade. Pronto, é só isso que quer dizer, né? Há áreas mais. Mas isso é super importante, porque quando as É, pessoas pensam em ir estudar, sobretudo se quiserem mesmo estudar para o Japão, ou fazer uma sim. residência artística ou uma coisa assim, têm que ter essa abertura de espírito e têm que perceber que, como estavas a dizer, não é, não é ter expectativas que os vai ajudar, é estar aberto, é estar sobretudo aberto a aprender muita coisa nova, muita coisa que desafiava o que pensavam que sabiam e não ter essa pressa de ver o resultado, porque eu acho que quem sai, por exemplo, das faculdades de Belas Artes agora, etc., está com muita pressa de, sei lá, ficar um artista famoso ou qualquer coisa do género. E a minha escola de artes, digamos assim, foi a António Rui, que é muito oficinal e que é muito essa mentalidade de tu estás a trabalhar na peça e a peça vai-te dizendo o que ela precisa e tu tens que ir falando com o processo e o processo vai-te transformando. Mas que isso é muito específico, por exemplo, da António Rui ou da Soares dos Reis. Quem não fez esse É, percurso oficinal e entrou logo para uma faculdade de Belas Artes a pensar que vai ser um artista que ganha prémios em festivais logo a seguir, se calhar está com demasiada pressa em relação a processos como eu acho que esse. nem vale a pena estar preocupada com isso, porque olha, ninguém fica artista para ir para a Escola de Belas Artes. Mas os que saem de É lá para acham que fazer são, artista. É? normalmente. Tu Mas os vais que para uma saem de lá. escola de artes. Quando tu vais para uma escola de artes, vais aprender ou técnicas, ou vais estar com sítios. Escolas de belas artes hoje já não dão técnicas, dão mais as escolas técnicas do que as de belas artes, né? Mesmo aqui também. As escolas superiores de arte, o que é? É o ambiente. Encontras pessoas que te inspiram, ou encontras pessoas que falam disto, falam daquilo, tens, tens acesso a certos canais que não tens. Mas ser artista não é uma escola que te faz artista. Tu nasceste artista ou não. O que tu vais aprender são técnicas, são caminhos, são, sei lá, informações. É, Quem é que aparece aí no Japão agora a aprender técnicas, em particular de cerâmica? muitos, muitos São estrangeiros. pessoas, tipo de pessoas, idades, etc. Não sei. Olha, essa resposta, não sei. Essa pergunta, não sei como é que responder. É muita Eu não, variação. eu não trabalho, eu não me dou assim com ninguém. De fora é muito raro. E em relação à cerâmica, acho que, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, são países que estão mais abertos, têm outro tipo de relação com a cerâmica. O nosso, acho que tem a ver também com a cozedura a lenha. Os países do norte são países que fazem mais fornos de lenha que os países do sul. Então a troca de tecnologias já é mais antiga também. A parte, por exemplo, o raku, essa coisa do raku, já ouviste falar? O que é o Haku? Aí está, outra área. O Haku, o Western Haku, não tem nada a ver com o Haku japonês. O Haku japonês, o Haku é uma família que se chamava Haku. Então ficou Haku porque é um tipo de cozedura que aquela família fazia. E houve um americano muito engraçado, que eu conheço por acaso, já morreu, mas pronto, que viu umas peças, viu umas coisas escritas, não sei o quê, e começou a fazer. Deve ser assim que se faz. Começou a fazer americano, né? Experimental e não sei o quê. Inventou aquele raku, que é o raku western que toda a gente faz na Europa, ou que faz no. E uma vez chegou ao Japão, a primeira vez que foi ao Japão, ver como é que. Já estava o raku super implementado, na, como se diz, no Ocidente. E ele veio cá ver como é que se faz, veio cá ver por acaso e quando chegou ficou de boca aberta, não tem nada a ver com aquilo que ele fazia, ou tem muito pouco a ver com aquilo que ele fazia. Mas já estava feito, ou seja, é um tipo de raku. O tipo de japonês é o tipo de raku. E é assim que as culturas, no fundo, eu acho que é assim, que elas se, vá lá, é uma espécie de um tecido, né? Metem-se umas fibras aqui, outras aqui, e assim se faz a evolução do mundo nesses termos. Ou seja, agora há um novo tipo de raku que toda a gente faz,
Toda a gente pensa que é o Haku, mas chegas aqui ao Museu de Haku, olhas para aquilo, ficas ali, ai, mas isto é muito boring, ou é muito. Não percebem a essência daquele Haku, né? Então o que é verdadeiro? É o que se faz na América ou é este? São os dois. Já Exato. existem os dois. Dar à Um já procura do tem tanta verdadeiro. tradição também, para se ver. Ele não é fictício, já existe. Calhou que ficou com o mesmo nome, mas na verdade eles são duas coisas diferentes. Mas não vou dizer que aquilo já não que é uma cópia. Não, é uma coisa diferente, já existe, é um Haku. Não se vai negar. Calhar a Estás a perceber? inspiração dele veio de ter visto determinadas peças e procurar chegar ao mesmo É, e resultado, pensou que era assim e começou a fazer. mas de Dentro, lá onde vem está. a inspiração não interessa muito, o que interessa é que criou. Sim. Sim, e como tem a ver com técnicas, como tem a ver com técnicas, tem a ver com o que se fazia no local, as ferramentas do local, os combustíveis do local, o barro do local. É natural que as coisas sejam diferentes, não é? Claro que era uma época sem internet. Hoje chegavas ali e vias como é que se fazia e ias reproduzir. Também há essa vantagem. Uma coisa nova surgiu, estás a saber, finalmente até tem mais interesse do que se fosse hoje, que era uma cópia fiel, mais ou menos, estás a saber? Eu acho que não há mal e bem nesse aspecto. Quando há criação, porque como era outra situação completamente diferente, ali ia nascer outra coisa completamente diferente. E era um grande artista, pronto, experimental e como muitos americanos, né? Tem esse lado bom. Olha, e De, se calhar fez imensa gente a posteriori interessar-se por ir descobrir o raku sim, do Japão, portanto, tudo bem na exatamente. mesma, o saldo é super positivo. Mas lá está, por exemplo, o raku é, de cerâmica, é outro tipo de cerâmica. Quem quiser vir estudar cerâmica, deve estudar também isso. Estou aqui a Lá olhar está. para o meu lado, tenho aqui no meu móvel uma pecinha feita por uma rapariga portuguesa que é a Ana Marta, que fez uma formação vou buscar a pecinha dela, fez uma formação do Raku ocidental e depois fez a interpretação dela. Ela nem sabe que eu estou a falar contigo, não faz a mínima Vais ideia que chegar eu no vou mostrar Japão. a pecinha dela. Ela devia ir ao Japão, eu acho que sim. Ela faz cerâmica, eu gosto muito da cerâmica dela. Ah, sim. Ela fez esta pecinha, depois criou aqui este selozinho dela. E é muito grabby, é muito irregular, claro. E é ótima para chá, realmente. Lá está, há aqui qualquer coisa do raku original, por exemplo, estas coisas castanhas não têm o mesmo vidrado que o resto. Há aqui qualquer coisa no sentido do grab e do se adaptar à mão, das imperfeições das formas que fazem muito lembrar o raku. Mas é a versão dela, pronto, e cada ceramista terá depois a sua versão. E ela não faz só coisas de inspiração japonesa, faz outras coisas também, mas pronto, mas esta ela deu-me porque sabe que eu gosto destas É coisas. bonita. É bonita e é super boa para achar, é super espessa, o calor não passa de um lado para o outro. Muito, muito bom para ter coisinhas quentes lá dentro durante muito tempo. Claro que estas coisinhas que as pessoas me dão, eu cuido sempre muito e gosto muito, porque lá está, porque é a pessoa que fez à mão de propósito, geralmente só fez assim umas experiências para dar aos amigos e eu acho que isso é super giro. E depois tenho cá em casa um monte de coisas, lá está, da zona da Arita, que foi onde eu passei mais Ah, tempo. é onde vais mais? É onde eu vou mais, porque normalmente eu faço os percursos em Kyushu, ou eu gosto de levar as pessoas, se elas estiverem abertas à proposta, gosto de as levar a Nagasaki, a Uhum. Hirado, a Shimabara. Há muitas histórias aí para contar que têm a ver com os séculos XVI e XVII, a presença dos portugueses. Sim, para a história da arte e pessoas ligadas que estudem Sim, história, que estudem sociologia, no história sul. das religiões, por causa do Exato, Zulento, cristianismo. Eu acho que esse tanta sítio é um sítio influência. onde se pode conhecer a história através de estar no sítio concreto onde as coisas aconteceram, que é uma maneira de se aproximar da realidade que eu Ah, acho, sim, gosto sem muito. dúvida. E então calha bem levar ali, Hum, quando é para a questão da cerâmica, calha bem levar as pessoas ali à Arita, porque é super acessível. E depois conheço lá o Pimenta, que é o ah, sim, brasileiro, conheço. sim, que é super amistoso e através dele também se torna mais fácil visitar os fornos e ele está numa produção também, lá está lá no forno, então vamos lá fazer as atividades lá. Hum.
Mas pronto, mas para quem é visitante é assim uma coisa de passar um dia em Arita, não é uma coisa de passar muito tempo, eu já passei mais tempo, mas para quem é visitante passa só um dia. Não é para ficar a entender tudo, mas pelo menos é para ficar a perceber que é um mundo com uma grande profundidade e que se quiser Sim, pode mergulhar nessa profundidade toda mais. sim. E mais específico para quem quiser, por exemplo, alunos de belas artes ou de escultura que gostem, que se queiram, que se dediquem mais à parte da cerâmica, ir a vários sítios. A Arita é uma zona, de Shigaraki, Seto, há várias zonas, né? É outro roteiro para, Ensinar. Tenho que me para dedicar eu também a sugerir esses roteiros. sim, Olha, Cristina, se muito, muito quiseres, obrigada por posso-te teres ajudar falado a aqui. fazer uma lista. Sim, uma lista era giro, porque depois eu posso enriquecer a lista com alguns exemplos, Sim, de museus para visitar ou coisas que as pessoas podem fazer. Eu gosto sempre de pensar em temáticas, por exemplo, agora fiz uma série de o que é que eu acho que são os matsuris que as pessoas devem ver mesmo no Japão, fora daqueles que são super turísticos, mas que eu acho que às vezes são coisas como matsuris em que tu podes participar na parte de carregar o omikoshi ou podes sim, ter uma sim. experiência mais hands-on no próprio matsuri, deixam de fazer lá coisas no meio do festival louco que normalmente essas coisas são. Portanto, a outra lista foi lista de santuários que eu acho que as pessoas devem visitar. Por exemplo, Sim. incluí um que eu acho que é super importante, que é o do Monte Fuji. O Monte Fuji tem o seu próprio santuário, porque ele é uma divindade. Sim, Mas lá está, mas normalmente está completamente fora das rotas turísticas. Mas eu acho que o Japão é descobrir estas coisas que são importantes para os japoneses. Portanto, sim, uma série de sítios de sim, por exemplo, cerâmica também era em muito bom. relação à cerâmica, há tudo o que tem a ver com fogo, com terra, tudo há os kamis, não é? Está tudo relacionado com a natureza, está tudo relacionado com Deus, como sabes. Então, se há uma zona de cerâmica, há festivais de certeza que têm relação com as divindades do local. Por exemplo, Shigaraki, que é uma cerâmica muito específica. Tem um Matsuri, que sobes a montanha com as tochas, vais lá, pegas fogo àquilo tudo e no fundo estás a rezar para uma divindade do fogo e estás-te como se diz, a entregar no fundo, né? Àquela atividade artística. Vais lá para ser um ceramista, para pronto. Quem quiser ser ceramista tem que ir lá subir à montanha e pegar fogo àquela coisa. É uma coisa que pode ficar na rota dos ceramistas. Podes fazer uma rota de ceramistas. Isso é Muitos ótimo. ceramistas em Portugal. Vou-te fazer montes de perguntas quando estiver a investigar para fazer isto. Faz a rota de ceramista. Ou a Eu acho rota que sim, eu acho que isso seria da não muito sei o giro. quê. A rota do E, fogo. e acho que cada vez mais as pessoas vão tentar. Eu acho que vai mudar muita coisa nas viagens e vai mudar. Eu espero que mude para melhor. Eu, concretamente, tenho sempre essa perspectiva de que quando vem uma crise as coisas mudam para melhor, porque as pessoas fazem perguntas que não faziam antes. E então eu acho que as pessoas vão começar a dedicar-se mais a conhecer bem, bem, bem os locais para onde viajam, se calhar considerar a viagem algo mais precioso e Sim, único exato. em Também vez acho de que ser aquela mass qualquer consumption, pessoa aquela podia coisa, viajar, né? sim, consumir, consumir Era viagens é muito uma coisa muito consumista. esquisita, É, mas é uma exato. coisa que se estava a normalizar. E acho que fez as pessoas deixarem de ver o quão precioso, aquela coisa de cada momento é precioso, deixarem de ver isso e quererem fazer postais e quererem fazer fotografias só. Se calhar agora vão considerar mais, ok, o que é que eu vou descobrir ali? E não é isso. E só para te dar uma dica. O Japão, como é tão rico em tantas áreas, vir para o Japão só para ver tudo, primeiro é impossível. Segundo, Sim, acho que é uma claro. perca de tempo. Porque qualquer pessoa tem um interesse. Então, acho que é muito mais produtivo tu dedicaste àquele interesse do que queres ver tudo, queres ver tudo. Eu percebo essa noção. Eu percebo a noção, porque ir ao Japão, quero ver a cidade, quero ver o campo, mas basta a pessoa focar-se num interesse, ver tudo. Estás a perceber? Tu nunca podes ver tudo, por mais que estejas cá a vida De haver toda. um tema, haver um interesse, eu acho que é Agora, fundamental. sim.
sempre. O que eu gosto mais é quando as Artistas. pessoas me dizem isso claramente, do género, olha, eu gosto muito de, por exemplo, moda. Gosto muito de moda, tecidos, decoração, design, é o que eu gosto. E eu, feliz da vida, vou fazer um programa focado nisso, no design e na moda e no bom gosto e na produção e tal. E isso é que eu fico feliz. Só que assim, tipo, 90% das pessoas dizem-me, tenho 2 semanas, quero ver tudo. E eu, oh meu Deus. Ah, tu organizas viagens, é? Eu faço os programas para as pessoas fazerem a viagem, não precisam Ah, de ir estou a comigo se não perceber. quiserem, mas com toda a informação que elas têm que ter, se não se identificarem com os programas que já existem feitos das agências, se Claro. quiserem um programa personalizado. E, claro, o melhor é sempre quando aparece alguém com esse tipo de interesse. Ou gosto, ou, por exemplo, já aconteceu um grupo de artes marciais. Nós queremos ir aos sítios dos grandes mestres das artes marciais, à gruta onde escreveram o livro dos 5 princípios, não sei o quê, que é lá no meio de Uhum. Kumamoto, em Kyushu. Portanto, lá está. Eu própria tenho que muitas vezes ir aprender. Conheço o Japão, mas tenho que ir aprender sítios específicos daquela coisa. Por exemplo, lembro-me dessa porque eu não sabia que havia uma gruta em Kumamoto onde tinham escrito o maior livro de artes marciais que existe. É, existe. Fiquei a aprender para recomendar que eles fossem lá. Portanto, esse tipo de coisas, ter um interesse específico e descobrir o Japão pela ótica, pelo filtro desse interesse, é claro que eu acho que é aquilo que torna a viagem da pessoa mais enriquecedora. Isso é que é aquilo que recomendo sempre a toda a gente, porque é uma coisa muito valiosa que depois tu, pela experiência, não é? A experiência a própria experiência, tu ficas com mais, ou deixas de querer fazer aquilo porque é tão difícil, não sei o quê, ou então dedicas-te realmente àquela área. E quando tu dedicas a uma coisa específica, de certeza a profundidade das coisas é muito mais interessante do que saber tudo pela rama, né? Como é natural em todas as áreas. E o Japão tem isso, como é tudo muito, sabes que é muito obsessivo, no bom sentido e no mau. Aproveitar o bom sentido dessas obsessões, porque não há em muitos sítios do mundo ainda. Já não há em muitos sítios do mundo. A modernidade das coisas, né? As sociedades estão com uma tendência para dissolver realmente. Opá, há tanta coisa acessível hoje que ainda há ver quem faça tecidos com aquelas fibras, com aquelas folhas, com aquele azul, com aquele não sei o quê. Não é fácil. E o Japão ainda tem essa possibilidade, por isso acho que é desperdiçar tempo vir aqui para ver tudo por a rama, ou querer fazer o máximo possível. Eu não aconselho isso. Ainda bem Mas que és tu a pronto, é a dizer e minha não sou vista, só eu. é a minha perspectiva. Também acho que sim. É melhor aproveitar o que há de especial em cada um dos lugares onde se tem a oportunidade de ir. Pois. Sim. Ah pá, se é para turista, também não precisam estar a perguntar a ninguém. Agora o turismo está todo aí na net, é Ai, fácil, mas não o é? que há na net é tão parvo. Eu comecei a fazer estes programas porque eu comecei a Hum. perceber que há uma enorme quantidade, não só de desinformação, como de coisas Ah, parvas mesmo. também tens razão, sim, pois. E que esses são muitas Pode vezes ser os que turista existem mais, ver. os que têm mais máquina de marketing e os que aparecem Ah, primeiro e o que as sim, pessoas estou a perceber. descobrem primeiro. Por exemplo, imagina, pode haver uma grande máquina de marketing por trás desta ideia das cerimónias de chá para turistas, que é uma coisa que agora está super massificada. As cerimónias de chá, que normalmente são 45 minutos, 1 hora no máximo, que acontecem numa sala, ok, uma sala com chão em tatami, mas uma sala de tatami no apartamento de alguém que trabalha para uma empresa de animação de eventos ou turístico, que tem por sua vez o website e não sei o quê. E, portanto, Estou a perceber. existe uma empresa que trabalha a parte do marketing e põe tudo em inglês e está tudo na internet, e é tudo acessível e pagas com o cartão de crédito e reservas online. E depois eles tipo, dão uma parte dos lucros a alguém que tem uma sala de tatami no apartamento e que faz uma versão simplificada da cerimónia de chá. E isso é o mainstream, isso é o que toda a gente faz. Porquê? Porque está localizado ou em Kyoto, ou em Nara, ou naqueles sítios onde as pessoas já vão, de qualquer das maneiras, por causa das rotas. Portanto, está tudo a ir para aí, ou estava tudo a ir para aí. E depois, as escolas de cerimónia de chá
que faziam sessões, ok, abertas a estrangeiros e, portanto, já de si, com muita margem de manobra, não é? Hum, Porque os hum, estrangeiros não sabiam a etiqueta, não sabiam hum, comportar, aquilo era uma hum, espécie de aulinha de iniciação. Mas hum. pronto, mas faziam-na como deve ser. As pessoas tinham que aguentar ali sentadas e tinham que aprender a comportar-se na cerimónia de chá. Mas essa experiência era enriquecedora, era formadora para quem visitava, mesmo que houvesse ali um momento de estarem um bocado perdidos e não saberem o que fazer, mas eventualmente era uma experiência transformadora. E normalmente só era feito nas escolas de cerimónia de chá, isto para aí há Hum, 15 anos atrás. Entretanto, hum. começou-se a sistematizar esta coisa das empresas Pois, eu percebo. e então, uma pessoa ia ao Japão, turista, simplesmente turista, marcava tudo sozinho, isso que estás a dizer, fazia tudo pela internet sozinho, volta de lá e diz, já fiz a cerimónia de chá, e fica a achar que é aquilo que ele fez. Estou a perceber. Não, não é. Lá está, não é. Nem sequer tem uma noção da profundidade da pessoa que está a fazer aquilo. Está, se calhar, Isso é que eu estou a dizer. Se querem fazer as coisas pela rama, é o que há aí mais é o que há acessível, aí não é? mais. Eu acho que é um desperdício isso. É um Sim, desperdício, porque, por exemplo, queres estudar a cerimónia de chá? O chá não se bebe em copos de papel, nem bebes assim na mão. Bebes por tigela chá. Se queres estudar a cerimónia de chá, tens que estudar cerâmica. completamente. Numa sala de chá, tens que estudar a arquitetura do chá, a arquitetura da, da sala de chá. Numa sala de chá, por exemplo, não, numa sala de chá existem todas as artes, craft, religião, filosofia, tudo o que existe na cultura japonesa está tudo na sala de chá. Não há nada que falhe ali. A caligrafia, os kimonos, como se diz? Okonoma? Não, o incenso, Ah, hum, os doces, a culinária, a cerâmica, o metal, tudo, está tudo. Não há nada que falhe. Tu, se quiseres estudar uma sala de cerimónia de chá, estudas o Japão todo. Está tudo ali. E aí é que está o interesse das coisas, né? Tu queres estudar, por exemplo, kimono, ou queres estudar, sei lá, hobbies. Só o hobby é um mundo. A roupa interior dos kimonos, aquilo é um mundo também, tudo cheio de sentido, de significado, e a manga assim, não sei o quê. Claro, o que é que queres ver tudo por alto? Claro, também tu não tens a vida toda, né? Há ali um limite de tempo. As pessoas também não vêm para aqui meio ano, nem um ano, algumas vêm, mas mesmo que seja só 3 meses, ver uma coisa específica. Quando tu olhas para uma coisa específica no Japão, há uma série delas à volta e ficas a conhecer uma data de coisas. Não precisas de andar à procura de muitas coisas. Basta conhecer uma que está tudo tão interrelacionado que ficas a ter uma coisa, um conhecimento muito mais profundo daquela específica e à volta dela tens acesso a tantas que já sem programar ficaste a saber tudo. Para se eu ver. também recomendo às pessoas Eu que, por recomendo exemplo, se isso. querem saber de cerimónia de chá, vão a uma escola de cerimónia de chá, conheço algumas onde eu já fui, vão a uma escola e façam a aula aberta a visitantes externos da escola de cerimónia de chá. Não façam essas coisas dos workshops da internet, Ah, sim, sim. porque ficam com uma ideia completamente errada da coisa, vêm de lá achar que fizeram e não fizeram. E acho que há quase um revivalismo da ideia orientalista, no pior sentido, no sentido em que se acha que o Oriente é misterioso, mas ao mesmo tempo acha-se que se conhece o Oriente através de uma coisa que se vê na internet ou de um workshop que se faz em 45 minutos. Portanto, ele é ao mesmo tempo, claro que a ideia, o orientalismo assenta num paradoxo, que ele é misterioso e inacessível, mas nós compreendemos-lo muito rapidamente devido à nossa superioridade intelectual ocidental. Portanto, esse é o paradoxo. E que revela a falácia do próprio sistema orientalista. Mas o turismo contemporâneo, até ao BAC, que foi agora o Covid, estava a tornar-se uma experiência essencialmente orientalista, que era Uhum. uma coisa que eu, como historiadora de arte, me subia aos pelos dos braços e rebelava-me completamente disso, e por isso é que saí da máquina das agências de viagens e dos guias turísticos massificados, porque não me estava a rever nada daquilo, parecia completamente contrário à minha lógica. Pronto, mas obrigada por teres aceito esta conversa. Foi mais Ai, tudo bem. conversa do que entrevista. Precisares de alguma informação?
Diz. Sim, claramente, É porque isso que eu essa ideia digo. da rota da cerâmica é mesmo muito interessante. Eu vou voltar a chatear-te com Quem perguntas acerca quiser, porque quem quiser estudar um pouco de cerâmica, vai estudar sobre toda a culinária, vai estudar sobre toda, vá, com a cerimónia do chá. Tem tantas áreas ligadas à cerâmica que, que é uma coisa tão vasta que tu tens para mangas para muita coisa. Só disso. estudando um pouco de cerâmica, ficas a saber uma data de áreas, ou ficas a tocar uma data de áreas. Nada é estanque, não é? Então, é por aí. Se É a quiseres mesma estudar coisa sobre para este cozinha, lado, quando tiveres a tens que tua estudar exposição. sobre pratos. É, não é só pronto. Lá Quando está, tiveres tens a que tua estudar sobre a exposição, cerâmica. É uma vice-versa. Diz? para cá a informação que eu publico online, que é para as pessoas saberem também da tua próxima exposição. Está bem, obrigada. E à Quando for a vontade, porque Portugal. a ideia é mesmo criar aqui um repertório de partilha de pessoas que andam entre Portugal e o Japão a fazer as suas coisas, sejam lá as suas coisas o que Uhum. forem, e sabemos do que é que andamos uns os outros a fazerem e, e pronto. E usar as próprias ferramentas que muitas vezes, como estás a dizer, muitas vezes transformam a experiência sensível e profunda da realidade numa coisa aparentemente superficial, que é a internet e as redes Uhum. sociais, transformar essas mesmas ferramentas em qualquer coisa a nosso favor, em que nós Exato. mostramos o nosso trabalho, as nossas exposições e as nossas conversas. E se alguém nos quiser ouvir esta conversa e falar, também faz nos comentários, perguntas, e depois a gente Tá? volta aos Podem perguntar comentários que e eu. responde. Está bem. Pronto, olha, muito, muito Obrigada. obrigada. Já deve ser tarde para Obrigada eu. ti. Não, eu agora ainda vou trabalhar, agora é que eu vou trabalhar. Boa. Boa inspiração nas horas do sossego. Obrigada. E do fresquinho. É, está um calor horrível. Este ano aqui está melhor. Tem morrido muita gente agora com a vaga de calor aqui. Bom trabalho agora pela hora de... Tá? Um grande Obrigada. beijinho, obrigada e até à próxima. E Deus, e bom trabalho e boa sorte.